Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como ler o HFE no nosso velho e revitalizado multímetro analógico. Mas aqueles modelos sem os 3 buraquinhos para enfiar o transistor, como o multímetro da Figura, esse excelente multímetro da Minipa. Mas eu não vou só mostrar a mágica, eu vou mostrar o truque por trás dessa mágica. Vou deixar tudo bem explicadinho. Vamos lá? Se você procurar na internet, vai ver que não é fácil achar um canal que ensine como testar. E se você achar, não vai ter a explicação do porquê. Uma outra forma de pesquisar é procurar nos manuais dos multímetros analógicos. Infelizmente, o manual da Minipa não fala nada de como medir o HFE. Acho que depois desse vídeo eles vão atualizar o manual. Você já está vendo o trabalhão que eu tive para montar esse vídeo? Só esse trabalho já merece um monte de like, vocês não acham? Veja nesse manual da Sanva, que é similar ao multímetro que eu tenho. Ali mostra como medir o HFE. Veja que magnífica descrição. Que belíssimo manual. A primeira parte mostra a teoria. Essa explicação japonesa está muito boa. Mas nesse tutorial eu vou explicar melhor que isso. Claro, não podemos deixar por menos. A segunda parte mostra como ligar o transistor. E aqui está o porquê da Minipa não falar nada no seu manual. Note lá, junto com o multímetro vem um acessório para ligar no transistor. Esse acessório é nada mais, nada menos do que uma resistência ligada em série com a base. Vou chamar de RB. Mas qual o valor dessa resistência? O valor da resistência em série com a base eu achei no manual desse multímetro da Figura, que é similar ao da Minipa. Como eu sei que é similar? É só olhar para o display, as escalas são exatamente as mesmas. E veja, ali tem a instrução para medir o HFE. Veja mais, mostra o valor da resistência em série com a base. Mas por que montar dessa forma? Não fique nervoso, já vou explicar tudo bem direitinho. Bem, agora que você já sabe como proceder para medir o HFE, é só montar o circuito ou usar o acessório e seguir as instruções. Como os nossos multímetros não vêm com aquele acessório, você pode montar com as garrinhas jacarés, como descrito no manual da Sanva. Veja como ficaria. Outra possibilidade, bem mais prática, é você montar o transistor sob teste e a resistência de descarte em série com a base numa protoboard. Prepare o multímetro colocando a ponteira preta no negativo e a vermelha no positivo, como você faz para medir resistência. Selecione a escala de HFE. Está escrito na caixa do multímetro. É a escala de resistência vezes 10. Então, conecte a ponteira preta no coletor e a vermelha no emissor. Não esqueça que a polaridade da bateria interna do multímetro está invertida. Pronto! É só ler o HFE direto no display. Aquela escala marcada em azulzinho. E funciona mesmo. Mas, claro, não tem aquela precisão de um multímetro analógico. Ou de um daqueles Magic Test, que testa tudo. Mas dá uma boa ideia do ganho, sim. Agora vem a pergunta que não quer calar. Como funciona esse teste? Por que usar uma resistência de 10K? Por que usar a escala de resistência vezes 10? Que mágica é essa? Então, chegou a hora de mostrar o truque. E aí, se prepara que vem muitas surpresas pela frente. Vou começar mostrando como é feita a medição de resistência no multímetro. Sim, porque se você não notou, eu vou avisando. Você mediu o HFE na escala de resistência? Isso não parece estranho? Note que essa medição é feita usando a escala de resistência vezes 10. Note que nessa escala tem um valor escrito numa cor diferente no mostrador. Acho que a maioria de vocês nunca tinha percebido isso. E estava ali o tempo todo. Nesse multímetro da Minipa está escrito 15 mA. E aí está o pulo do gato. Essa é a máxima corrente que vai circular nessa escala de medição. Nas outras escalas tem outros valores, é claro. Isso permite que você monte o circuito equivalente da medição de resistência. Olha ele ali.
é composto de uma bateria de 3 volts mais uma resistência em série, que eu chamei de RS, mais a resistência sob teste, que a gente chama de RDUT. Esse circuito é a aplicação na prática do teorema de Thevenin. A pergunta agora é: qual o valor da resistência interna RS? E isso é muito fácil de calcular. É só colocar a resistência de teste, ou DUT, em curto e pronto. Isso mesmo! É só colocar as ponteiras de teste em curto, exatamente como dizia na teoria do Thevenin. Como eu sei que a máxima corrente é de 15 mA, está escrito lá no mostrador do instrumento, basta eu dividir 3 volts por 15 mA e pronto! 200 ohm. O nosso modelo está completo. E agora vem o mais surpreendente. O instrumento te mostra essa corrente, a corrente que está passando pela resistência sob teste. E ninguém nunca tinha te falado isso? Essa eletrônica tem cada uma que às vezes parecem duas. Sim, essa corrente está indicada na linha azul chamada de LI, Load Current, corrente na carga. Veja lá, a máxima corrente é de 15 mA. Agora vou voltar para o circuito de teste do HFE, aquele com o transistor e a resistência de base de 10K. Mas agora, atualizando o valor da resistência série RS, vou analisar para entender como esse circuito mede o HFE. Como fazer isso? Colocando um valor de HFE conhecido e determinando se a corrente que entra no multímetro está batendo com a teoria. Mas como eu vou saber o valor da corrente que deve entrar no multímetro para um HFE conhecido? Onde eu posso encontrar esse valor? Ali mesmo, no display. Olha lá, para o HFE de 500, a corrente deverá ser de 10 mA. Está ali, claro como água de poço. Então, é só conferir nesse circuito. Vou analisar esse circuito considerando um transistor de ganho 500. E então determinar a corrente de coletor. Simples assim, qualquer criança brinca e se diverte. Esse circuito não é nenhuma novidade, é o circuito de polarização do transistor com resistência de realimentação de coletor. Eu já fiz uma análise desse circuito, está lá na descrição desse vídeo, bem explicadinho. Esse não é um circuito dos mais fáceis. E o truque aqui é refletir a resistência de coletor para a base. Um truque similar ao feito com a resistência de emissor. Sempre que tiver realimentação, você pode lançar mão desse artifício. Reflita. Fazendo isso, fica mais fácil calcular a corrente de base. A resistência série é refletida para a base, multiplicando essa resistência pelo valor do HFE mais 1. Se o valor do HFE for maior do que 100, você pode considerar só o HFE. Nesse caso, 500 é bem maior do que 100. Então, vou multiplicar a resistência RS por 500 e pronto. Veja como fica o circuito. Agora, a corrente de base pode ser facilmente calculada. Note que tem que descontar a tensão base-emissor do transistor. A corrente de coletor é simplesmente a corrente de base multiplicada pelo HFE. E voa lá, 10 mA. Viu? A mesma corrente indicada no display. Pronto, está revelada a mágica. Claro que tem um monte de aproximações aqui, mas essa medição dá uma boa ideia do HFE. Valores mais precisos você pode encontrar com uma resistência de base igual a 15K. Mas melhora só um pouco. Não precisa se desgastar procurando uma resistência de 15K. Use 10K mesmo. Note que na soma o valor da resistência refletida é muito maior do que a resistência da base. Então 10K está muito bom. Note que no manual da Sanva eles sugerem um procedimento interessante. Se você medir primeiro o transistor sem a resistência de base, você estará medindo a corrente de fuga. Essa corrente deverá ser 0. O ponteiro deverá ficar quietinho no canto do display. Depois de passado no teste de corrente de fuga, você deverá medir o HFE, conectando a resistência de 10K, simples assim. Tem que haver uma diferença significativa nas medições.
Se montar o acessório com garrinhas, jacarés e tudo mais, fica um pouco mais prático. Então, primeiro meça a corrente de fuga sem a conexão da garrinha na base e depois conecte a ponteira do acessório na base para medir o HFE. Quem sabe não aparece alguém montando numa caixinha bonitinha com as 3 garrinhas e passe a vender por aí. Existem alguns multímetros mais simples com corrente LI máxima de 30 mA. Nesse caso, a resistência série do modelo cai para 100 ohm, mas ao ser refletida na base, veja lá, o valor ainda vai continuar sendo muito maior do que a resistência de 10K da base. Então, você pode usar o mesmo circuito para esses modelos também. O meu multímetro é desses. Testei e funcionou bem. Se você quer um pouco mais de precisão, coloque 2 resistências de 15K em paralelo para ter uma resistência de base de 7,5K. Eu acho muito trabalho. 10K tá muito bom. Eu mostrei nesse tutorial como é fantástico medir o HFE usando multímetros analógicos, aqueles sem os 3 furinhos para enfiar o transistor. Que eletrônica fantástica tem por trás dessa medição? Nos próximos tutoriais eu vou mostrar tudo isso na prática. Vou medir o AC mais o DC, a corrente de fuga, o HFE e muito mais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!